A paz do Senhor, sejam bem-vindos à EBD Comentada Online. Eu gostaria de informar que esta não é uma pré-aula, pois a pré-aula é um resumo da aula da escola dominical. Esta é uma aula completa como é ministrada na igreja, porém online. Ela tem 3 objetivos específicos. Primeiro, contribuir para que professores possam montar as suas aulas. Segundo, permitir que aqueles alunos que não podem estar por algum motivo na escola bíblica dominical, uma hora ou outra, possam também aprender o que está sendo ministrado na lição. E em terceiro lugar, a evangelização daqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu também gostaria de pedir a você que possa ajudar esse canal curtindo este vídeo, clicando no botão para se inscrever e também ativando o sininho das notificações. Se você tem sua revista, você pode abrir nessa lição. Se não tem, você pode acompanhar pelo vídeo, aproveitando, pegando caneta, papel e até a sua Bíblia para poder conferir as referências que vão ser ditas durante a aula. Texto áureo. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, nós estamos aprendendo aqui que para haver unidade é preciso haver humildade, mansidão e longanimidade. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Efésios capítulo 4, do 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12, que pode ser lido depois por cada um de vocês. Temos o objetivo geral e os objetivos específicos. Como objetivo geral, mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Objetivos específicos, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação e frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Podemos agora passar para a introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, Efésios 3, do 16 ao 21, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, Efésios capítulo 4, versículo 16. Nós podemos entender que Paulo primeiro trata do ensinamento e agora ele vai mostrar como colocar esse ensinamento em prática. Essa era uma característica do apóstolo Paulo. Em Romanos, a carta aos Romanos, ele faz o mesmo. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele fala da parte doutrinária e do capítulo 12 em diante, ele fala da parte prática dos ensinamentos. E aqui cabe dizer o seguinte: eu volto a repetir sobre a necessidade do ensino da Bíblia de forma gradual, progressivo ou sequencial. Como é que alguém pode entender do que se trata o texto dessa lição se não for ensinado capítulo a capítulo dessa carta? Ou de qualquer outra carta ou livro da Bíblia. Não, para entender, precisamos ler o todo. Não se entende uma carta lendo um parágrafo, uma parte, a metade da carta. É preciso ler a carta toda para ter uma ideia do todo, né? Do que se trata aquela carta. Para se compreender os assuntos tratados, é preciso prosseguir capítulo a capítulo, pois a compreensão depende do que foi antes dito e do que vai ser dito depois também. Então, isso é muito importante. Voltando à lição, assim nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais. Que virtudes são essas? Humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma vida perfeita, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Posso acrescentar que no meio pentecostal priorizamos os dons espirituais, mas esquecemos que os dons são para o serviço na propagação do reino. Isso quer dizer que eles não são para o nosso benefício próprio e nem servem para avaliar a nossa espiritualidade como muitos de nós pensam. Muitas pessoas sentem-se escandalizadas por ver pessoas que têm dons se comportarem de forma contrária à palavra de Deus. Porém, precisamos entender
que nosso crescimento é demonstrado através do fruto do Espírito, onde o cristão tem um caráter transformado, impregnado das características do Mestre Jesus Cristo. E hoje estudaremos apenas sobre 3 destas virtudes. Tópico de número 1. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível, algo que não pode faltar para o fortalecimento da comunhão cristã. O que é comunhão? Sentimento de unidade que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Cristo Jesus. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Posso acrescentar aqui que nesse resumo do que vamos estudar nesse tópico, está claro que a forma como nos relacionamos com Deus reflete na forma como nos relacionamos com os nossos irmãos. Se eu quiser saber como está o meu relacionamento com Deus, basta eu olhar para como está o meu relacionamento com meus irmãos em Cristo. E ainda que a ênfase da lição seja os irmãos em Cristo, nossos relacionamentos também envolvem cônjuges, filhos, pais, irmãos de sangue, parentes e o próximo de forma geral. Aqui, inclusive, temos um padrão de medida para avaliarmos a nós mesmos, já que Deus não vai pessoalmente nos repreender todas as vezes que nos comportarmos de forma indevida. Então, nós temos como base o seguinte: como é que está meu relacionamento com o meu próximo? Com as pessoas à minha volta? Não está bem? Então meu relacionamento com Deus também não está bem. Porque o meu relacionamento bem com Deus vai refletir em eu ter um bom relacionamento com os meus irmãos, com o meu próximo também. Subtópico de número 1. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz: rogo-vos. Esse rogo-vos aqui é um convite para se tomar uma atitude, é um convite que vai levar a pessoa a se encorajar, tá? Pois eu, Paulo, o preso do Senhor, Paulo estava preso, e aproveita isso para mostrar que os sofrimentos físicos causados naquela prisão romana não poderiam quebrar o vínculo da comunhão que existia entre ele e o Senhor Jesus. Aí ele continua, que andeis aqui fala do nosso comportamento, fala da nossa conduta, como é digno aqui é apropriado da vocação com que foste chamado. Que vocação é essa? O convite da salvação que nós recebemos. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Posso acrescentar e dizer, andar como é digno da vocação significa obedecer prontamente a todos os requisitos espirituais dessa vocação. Então existem requisitos espirituais que eu preciso obedecer para que eu ande como é digno da vocação. A palavra digno, Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Isso demonstra a ligação entre o ensino doutrinário e a vivência desse ensino na vida diária. É necessário tornar-se em prática, em nossa vida, o que aprendemos. Então, o que nós vamos aprender, seja por meio da EBD, seja por meio de uma pregação na igreja, seja por meio de uma outra forma, onde a palavra de Deus está sendo ensinada, um seminário, um congresso de ensino, enfim, isso tudo tem o objetivo que nós venhamos colocar em prática. Não adianta apenas se encher de conhecimento, e vamos fazer o que com esse conhecimento? Tem pessoas que recebem, né, começa a ter conhecimento, quer repassar para os outros, mas ele não vive aquilo. E a vida dele não muda, ele não tem uma transformação. E de uma hora para outra ele pode até deixar o caminho do Senhor, não conseguir permanecer. Por quê? Porque tem tantas informações, conhece muitas coisas, mas aquilo não se torna prática.
tudo que o cristão vem aprender a nível das coisas espirituais, a nível da palavra de Deus, a revelação de Deus que ele deixou para as pessoas, é preciso ser tornado em prática, tem que se tornar prática na nossa vida. Senão, não há nenhum proveito. Ah, então eu prefiro não estudar, porque já que não vai se tornar prática, não tem proveito, é melhor não estudar. Não, eu preciso estudar, porque se eu não estudar, não tem crescimento espiritual. Como é que eu vou saber a vontade de Deus se eu não ler a palavra dele? Aonde está revelada a vontade de Deus é nas Escrituras, é na Bíblia. Então eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso entender isso, tá? O Senhor nos quer vivendo de um modo que corresponda ao que Ele tem feito por nós. Colossenses 1,10 diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nesse caso, a conduta diária implica em manutenção diária, que aponta para o nosso devocional diário com oração, leitura e meditação da palavra de Deus. Sem isso, não haverá manutenção, pois o Espírito Santo usa a palavra para nos mostrar nossos erros, nossas faltas, nossas falhas e o que precisa ser melhorado. Aí vem o arrependimento e por meio da oração, confessamos nossos erros e suplicamos a Deus a transformação da nossa vida. E isso acontecerá durante toda a nossa vida aqui na terra. Eu leio a palavra, o Espírito Santo me convence da necessidade de eu me adentrar àquela palavra, de eu me alinhar àquela palavra, eu coloco meu joelho no chão e começo a orar a Deus e pedir: Senhor, eu preciso que o Senhor me transforme, eu preciso que o Senhor me mude, eu preciso que o Senhor faça haver crescimento espiritual na minha vida. Eu sozinho não consigo, mas o Senhor pode me ajudar. E com certeza, Deus atenderá a oração. Haverá um tempo, mas nós vamos ver resultados da oração, mas isso não é uma coisa para um dia, 2 dias, uma semana, um mês, isso é uma coisa para a vida inteira. O cristão precisa de manutenção para a vida dele toda, até a volta de Jesus, ou até nós irmos, partirmos desta vida e ele nos chamar, num corpo glorificado para estar com ele para sempre na eternidade. Eu gostaria de prosseguir aqui. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Então, o andar do cristão está relacionado ao nível de unidade que ele tem com Deus. Para ter unidade, precisa estar em comunhão e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, ou seja, de alcançar a comunhão, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Efésios 4:2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Subtópico de número 2, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Eu posso acrescentar e dizer que a palavra grega usada antes do cristianismo descrevia uma planta que se arrasta na terra. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, versículos 6 e 7 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. Ele abriu mão da sua glória, desceu das alturas e usou os seus privilégios para abençoar os outros. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos dando o exemplo de humildade. João 13, versículo 13 a 15 diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse façais vós também não aponta para o ato de repetir o lava-pés,
mas para o simbolismo do ato. Os discípulos o chamam de mestre e senhor. Contudo, Jesus praticou o serviço de quê? De um escravo. Assim manifestando sua humildade absoluta. O mesmo é esperado de nós, servos dele. E como discípulos precisamos praticar a humildade entre nós. Mas essa humildade não pode ser movida pela falsa aparência. Isaías 32:6, Mateus 23:28 diz: assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Infelizmente existem muitas pessoas na igreja que almejam cargos apenas para estar numa posição maior que os outros irmãos e até brigam para isso. O que tais pessoas desconhecem é que quanto maior a responsabilidade, mais essa pessoa terá que servir. Um exemplo disso é que muitos que fazem parte do ministério adoram ser chamados de ministros. Porém, desconhece que o ministro, ele é simplesmente um prestador de serviços no reino de Deus. As pessoas querem fama, status, mas jamais servir os outros. E isso aponta que elas jamais foram chamadas por Deus. Porque se essas pessoas que querem posição, elas não querem servir os outros, mas querem ser servidas, Deus não as chamou. Porque quando Deus chama pessoas, elas vão entender que elas estão ali para servir e não para serem servidas. Subtópico de número 3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e arrogância. Então, eu posso dizer que isso porque humildade significa ausência de orgulho ou soberba. Juízo, autoavaliação, que a pessoa, através da ação do Espírito Santo, faz de si mesma acerca da sua pequenez e deficiências. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20 diz: porque receio que quando chegar, vos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. É bom lembrarmos que Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Sendo assim, a humildade trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Quando se tem humildade, não se tem lugar para egoísmo. Quando se tem egoísmo, não tem lugar para humildade. João 17, 21 a 23 diz: para que todos sejam um como tu, ó Pai, és um, e eu em ti também, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove unidade no corpo de Cristo. Aonde há a verdadeira humildade, haverá harmonia. Quando há falsa humildade, não há harmonia. Por quê? Porque há necessidade de humildade para se ter harmonia. 1 Coríntios 12, 25 diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Então o crente, ele não tem condição de, através da sua própria força, ser humilde. O crente não tem condição, através da sua própria força, de ser manso.
O crente não tem condição, através da sua própria força, de ter longanimidade. Por quê? Porque isso tem a ver com a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma a nossa vida e nos torna humildes, nos torna manso e também traz longanimidade para a nossa vida. Efésios 3,16 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, confirmados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis. Esse cumprireis aqui é levar a fim, terminar, consumar a concupiscência da carne. Ou seja, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejos pecaminosos. Isso quer dizer que é certo que o crente sofrerá tentações, mas poderá impedir, através do poder que o Espírito Santo lhe concede, que o pecado lhe domine e assim ceda aos desejos da natureza pecaminosa. Por fim, preciso dizer que humildade não é demonstrada através da aparência exterior. Alguém se veste de uma forma maltrapilho e diz: eu sou humilde. Não. Uma pessoa pode estar vestida de forma maltrapilho ou também de uma forma bem simples e ele ser totalmente arrogante. Então, humildade não é demonstrada através de aparência exterior. Síntese do tópico 1. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. No tópico 1, para haver unidade é preciso humildade. No tópico 2, para haver unidade é preciso o quê? Mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, ou seja, a lidar com os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Subtópico de número 1. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Ou seja, ela aponta para a docilidade de um caráter. Uma pessoa dócil é alguém fácil de se lidar com ela. Nós temos aí 1 Coríntios 4, 21, 2 Coríntios 10, 1 e 2 carta a Timóteo 2, 25. Vamos ler 1 Coríntios 4, versículo 21. Diz: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo faz essa pergunta. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Já falamos que a pessoa humilde não é orgulhosa ou soberba. Estou acrescentando aqui. Pois olha para si mesma e reconhece diante de Deus suas deficiências. Ela não vive fantasiando ser o que não é. Pessoa humilde não fantasia ser o que ela não é. E isso contribui para o desenvolvimento através da ação do Espírito Santo para produzir também a mansidão no cristão. Um cristão que não tem humildade jamais poderá ser manso, jamais poderá apresentar ternura, gentileza, cortesia e paciência. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Isso é mansidão. Devemos atentar também que nem sempre falar baixo está ligado a ser manso. Isso é importante aqui, tá? Pois existem pessoas que falam baixo e são extremamente arrogantes, impacientes e sem nenhuma gentileza. A expressão retrata o caráter de Cristo. A mansidão retrata o caráter de Cristo, como a humildade também. Conforme o Senhor mesmo disse, Mateus 11, 29 diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mais completamente, o versículo completo diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma.
subtópico de número 2, grandes exemplos de mansidão. Depois de descrever o que é mansidão, o comentarista agora vai dar 2 exemplos sobre a questão de mansidão. Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12, versículo 3 diz: E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Números capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Versículo 2. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Moisés não revida, posso dizer aqui, mas também não demonstra sinais de estar cheio de desejo que o Senhor venha punir aqueles que estão lhe afrontando, que é uma coisa muito comum. Nos dias de hoje, as pessoas que passam afronta no Evangelho, algumas delas, elas desejam que Deus puna, que Deus traga juízo, que alguma coisa ruim aconteça com quem lhe ofendeu, com quem lhe afrontou. E isso não é uma postura de um cristão que tem mansidão. Porque um cristão que tem mansidão, ele não pensa em revidar as coisas que ele sofre. Romanos 12, 19, na versão King James atualizada, diz: Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmo, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. No entanto, o texto mostra que Deus interviu sem o desejo ou oração de Moisés para obter justiça. E Moisés demonstrou mansidão, pois teve bom trato, rogando a Deus que curasse quem lhe ofendeu. Então, Moisés não pede a Deus que faça nada, mas Deus entra na causa em questão e traz uma sentença para aqueles que lá estavam falando de Moisés. E, ao mesmo tempo, Moisés olha para aquela situação e ele roga a Deus para que Deus tenha misericórdia deles. Números capítulo 12, versículo 9, vai dizer: Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu, e foi-se. Números 12, 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Deus sendo ali, Moisés entrando em oração para que Deus curasse Miriam da lepra que lhe surgiu devido ao que ela havia falado. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus 12, versículos 14 a 21. Essa passagem bíblica pode ser lida depois, mas no momento, vamos ler Mateus 12, versículo 14 e 15, que diz: E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Versículo 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Jesus é afrontado pelos fariseus que o questionam, tá? Por permitir seus discípulos colherem espigas num dia de sábado e também por curar no dia de sábado. E ao invés de revidar, ele se retira e continua realizando a obra que lhe foi dada para fazer. Muitos de nós, diante das afrontas, perdemos o propósito de Deus para a nossa vida. Isso é evidente. E largamos, mas nós precisamos lembrar de obedecer Mateus capítulo 5, versículo 44, que diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Devemos ler e meditar e praticar Mateus 5, versículo 38 a 48, pois descrevem ensinamentos em relação a quem vem a fazer parte do reino de Deus. Aqui constam algumas das normas estabelecidas por Jesus. Então, quem quer fazer parte do reino de Deus precisa se adequar a essas normas que estão aí em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 48. Entre outras normas de Deus, mas ali tem as normas, ali há uma concentração de muitas coisas que os crentes, nós cristãos, precisamos praticar estando debaixo do governo de Deus.
Prosseguindo. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Jesus não falou nada. Marcos 15, versículo 4 e 5. Versículo 4. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam de ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Se apresentar como alguém manso, sem a situação ser desfavorável, é uma coisa. Agora, diante da situação desfavorável, é hora de se ver realmente se somos ou se não somos alguém manso. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo subtópico. Subtópico de número 3, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar nas perseguições. Romanos 12, 12 a 14 diz, versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Versículo 13, comunicai com os santos nas suas, não é as suas. Esse texto aqui é mal interpretado por muitas pessoas que dizem que quem está passando necessidade tem que ir lá contar para que possa ser atendida às suas necessidades. Mas o texto não diz isso não. Olha o que diz, comunicai com os santos nas suas. Paulo está escrevendo para aqueles ouvintes, aqueles leitores, para que eles pudessem ter ciência do seguinte, uma vez que tem alguém necessitado, ajudem eles, comunicai nas suas necessidades, ou seja, ajudai, adentrai aquele problema, entrai com o suprimento daquela necessidade. Paulo está ensinando sobre isso, porque havia pessoas que tinham necessidades e precisavam das suas necessidades serem atendidas, porém, as pessoas precisavam ter entendimento que elas precisavam ajudar. Muitas vezes, nos dias de hoje, nós não queremos ter esse entendimento. Então Paulo diz, comunicai com os santos nas suas necessidades. É preciso adentrar a necessidade. Como é que eu vou saber da necessidade do meu irmão? Estando em comunhão com ele. Sem comunhão, nós não vamos saber realmente da vida de ninguém. Se não tem comunhão, que não haverá unidade. Se não tem unidade, eu vou viver para mim mesmo, o outro irmão vai viver para ele mesmo, a outra irmã vai viver para ela mesmo, e assim nós não vamos cumprir os mandamentos de Cristo. Então, comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Versículo 14. Abençoai ao que vos persegue. Abençoai e não amaldiçoeis. Não revidam os maus tratos sofridos. Não se apressam em emitir juízo. Então, tudo isso são características da verdadeira mansidão. Isso quer dizer que não vivem se fazendo de vítimas. Tem muita gente no meio cristão que se faz de vítima. Alguma coisa acontece com ele, ele começa a ter pena de si mesmo. Ele começa ali a ficar curtindo aquilo. Imagine Jesus agindo desse jeito. Paulo agindo desse jeito. Pedro agindo desse jeito. Os apóstolos, de forma geral, agindo desse jeito. Muitos cristãos do passado agindo desse jeito. Nós não podemos viver desse jeito, tendo pena de nós mesmos, se fazendo de vítimas e desejando que Deus cobre das pessoas. O pior não é só se fazer de vítima, é também desejar que Deus cobre das pessoas. Ah, Deus, se eu sou homem de Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai me honrar. Ele vai ver só, ela vai ver só. São cristãos que promovem contendas, conflitos. São cristãos que, ao falar assim, fazem com que aquelas pessoas que não têm o entendimento correto das Escrituras aprendam isso e pensem que Deus é esse Deus que está a serviço do crente para fazer justiça pelo crente a todo momento, a toda hora. E aí o crente não pode passar por aflição, por tribulação, por luta. Não! Eu sou filho de Deus. Ele vai ver só o que Deus vai fazer. Não podemos agir dessa forma. Quem age assim não tem mansidão. E se não tem mansidão, também não vai ter humildade. É preciso ter mansidão, é preciso ter humildade. Precisamos entender isso.
Quem aceitou o convite da salvação precisa ter em mente que ser cristão envolve sofrer perseguições, afrontas, oposições, críticas e muito mais. Romanos capítulo 12, versículo 17 a 19 diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas. O que significa isso? Procurai fazer as coisas corretas perante todos os homens. Versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Dai lugar à ira aqui é deixar Deus agir conforme Ele quer. Não é eu dar lugar à ira, não é um incentivo para eu dar lugar à ira, mas é dar lugar à ira, ou seja, Deus fazer o que tem para ser feito. Mas não sou eu que vou dizer o que Deus tem que fazer. Isso é importante dizer aqui, não sou eu. Também não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. A verdadeira mansidão não cede a provocações e nem dá espaço para o ressentimento. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Uma pessoa com raiz de amargura é alguém que perturba, pois vive criticando as coisas da maneira que são feitas e contamina outras pessoas. Tem gente que está sempre insatisfeito, está sempre reclamando, nada tá bom, nada. E isso é muito difícil, porque ele vai contaminando outras pessoas com esse discurso. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Alguém diz assim: não, eu não vou ser manso. Eu vou ser manso, eu sou fraco, eu sou inferior. Não significa fraqueza e inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. E eu posso acrescentar dizendo: para as pessoas que não vivem debaixo dos mandamentos de Deus, tanto humildade como mansidão são vistas como atitude de pessoas bobas, fracas, que deixam as outras pessoas fazerem o que querem com elas, sem revidar. Inclusive, existem vários cristãos que pensam assim. Dizem que são cristãos, mas que têm sangue na veia. Dizem que são cristãos, mas que não têm sangue de barata. E com isso desprezam os ensinamentos de Cristo. Ou seja, eles vivem as regras deles, não as regras de Deus. Eles vivem segundo aquilo que eles acham e não segundo o que a palavra de Deus diz. Marcos 8,34 diz: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém aceitar ou resolver ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não obriga ninguém a servi-lo, mas quem aceitar o convite precisa se submeter à sua vontade. A pessoa quer trabalhar numa empresa, e aí quando chega lá existem normas, e para ela trabalhar lá, ela vai ter que cumprir essas normas. Porque se ela não cumprir as normas, ela não pode trabalhar naquela empresa. O reino de Deus também tem normas. Está debaixo do governo de Deus, que o reino de Deus é o governo de Deus, também tem normas. E para poder estar debaixo do governo de Deus, precisamos cumprir essas normas. E Jesus estabeleceu as normas que devem ser cumpridas. Então, se eu quero Jesus como Salvador, eu vou precisar de Jesus como Senhor. Agora, não tem como receber Jesus como Salvador sem receber Jesus como Senhor. Ou bem eu recebo tudo, ou bem eu estou me enganando e não recebi nada. Não porque ele não tenha para dar, mas porque eu não quis receber. Como disse, tá? E se isso não está acontecendo, é preciso se voltar para Deus. O quê? Se submeter à vontade dele, desejando uma entrega total de sua vida a ele. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1,21 diz: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, tá? Tem crente até que diz assim: você tem que ter mais malícia. Malícia é algo ruim, é algo que Deus condena. O crente não tem que ter malícia, o crente tem que ser prudente. Malícia não. Crente malicioso falta ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. O crente não pode agir de malícia. O crente precisa ser prudente.
vigilante, mas malicioso nunca. E tem crente que diz isso. Você precisa ter mais malícia, você precisa ser mais malicioso. Não, não tenha malícia, não seja malicioso. Seja prudente, seja vigilante, mas nunca malicioso. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a nossa alma. A forma de sabermos a vontade de Deus é por meio da sua palavra. Se dissermos que amamos a Deus e não obedecemos seus mandamentos, não estaremos falando a verdade. Mansidão é a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Romanos 8:10. E eu posso acrescentar aqui, quando temos mansidão, tratamos todos os homens com cortesia perfeita, podemos repreender sem rancor, podemos debater sem intolerância. Eu penso de um jeito, o outro pensa de outro. Vamos brigar por causa disso? Não! Respeitamos. Alguém tem uma visão em relação a uma visão teológica diferente da minha. Não é heresia aquilo, ele vê só de um outro jeito. Vamos entrar em contenda, em atrito? Não! Claro que não! Isso não pode, essas coisas pequenas, nós não podemos, nem as coisas grandes, mas nós não podemos ficar nos envolvendo com isso, se desentendendo por causa disso. Há textos na Bíblia que há um entendimento ali que uns têm de um jeito, outros têm de outro, porque não se chega a um consenso. São chamados até, de certa forma, de dificuldade bíblica. Vamos brigar por causa disso? De forma alguma. De forma nenhuma. Quer ver uma coisa? Um exemplo clássico aqui, a oferta de Caim e de Abel. Uns acreditam que Deus não recebeu a oferta de Caim porque a oferta de Caim não tinha sangue. Outros acreditam que Deus não recebeu a oferta de Caim porque o coração de Caim era perverso. Então não é porque um acredita que não tinha sangue e o outro acredita que o coração era perverso que vamos entrar em atrito. Isso não faz nenhuma diferença a nível da nossa salvação. Isso não muda em nada a questão da doutrina da salvação. E aí a gente está ali, ó, se arranhando, batendo. Por quê? Porque somos intolerantes. Podemos enfrentar a verdade sem ressentimento. Quem tem mansidão, ouve a verdade e não fica ressentido. Mas tem gente que ouve uma coisa e fica esperando um momento. Ah, deixa ele comigo, deixa ela comigo. Ele vai errar, ela vai errar e vai ser a minha vez. Tem ressentimento. Falta o fruto do Espírito Santo na vida. E eu não falo isso com alegria, eu falo isso com tristeza. Porque precisamos todos sermos transformados pelo Senhor. Precisamos todos de transformação. Podemos irar-nos sem pecar. E podemos ser mansos sem ser fracos. Mansidão é a virtude na qual nossos relacionamentos conosco mesmos e com o nosso próximo podem tornar-se alinhados à vontade de Deus. Consigo mesmo e com o nosso próximo se tornam alinhados à vontade de Deus. O crente possui mansidão apenas como fruto do Espírito. Subtópico de número 4. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Então, se a pessoa ela tem mansidão, ela vai ser o quê? Um conciliador. Se a pessoa não é conciliador, é porque ele não tem mansidão. Se alguém quer ser conciliador, precisa ter mansidão. Porque diante das circunstâncias adversas, ele sabe como lidar diante daquilo. Principalmente quando as coisas estão desfavoráveis para ele mesmo, tá? Isso quer dizer que não adianta eu afirmar que sou manso, pois a mansidão é demonstrada na prática com atitudes. 1 Pedro 2,23 diz, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele, o comportamento da pessoa, transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Jesus disse, bem-aventurados pacificadores. Eu tenho sido um pacificador? Você tem sido um pacificador? Ou nós estamos ajudando a coisa a piorar mais ainda?
Sabemos de alguma coisa que alguém disse sobre outro e vamos lá colocar o que? Fogo, lenha. E levamos até o fogo também junto, de forma ilustrativa aqui, para pegar fogo, destruir tudo. Isso não é a atitude de um cristão. Jesus não agiu dessa forma. Lembre-se, nós somos cristãos, porque somos seguidores de Cristo. Precisamos andar como Ele andou. Então, isso é importante dizer. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. O apóstolo Paulo aqui deixa claro que a falta de perdão traz conflitos, e isso acontece quando satisfazemos nossa natureza pecaminosa, fazendo assim a vontade de Satanás. Por quê? Porque a vontade de Satanás é que nós venhamos desobedecer a Deus. O inimigo quer que nós venhamos desobedecer a Deus, que nós estejamos sem comunhão com Deus. E ele sabe que a forma de estarmos sem comunhão com Deus é pecando contra Deus. Voltando ao texto da lição, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem, através da ação do Espírito Santo, é claro, a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, que é o oposto de unidade da fé, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios 1,10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Observando tudo o que tem sido dito até aqui, podemos perceber o quanto estamos longe da vontade de Deus. Muitos de nós estamos longe da vontade de Deus, pois o que mais predomina em nossos dias é o sentimento de nos acharmos melhores do que os outros, e por isso estamos sempre envolvidos em conflitos intermináveis. Ainda que muitos usem de fingimento para tentar mascarar suas rivalidades. Estapinha nas costas, aceno de mão, tudo bem, irmão, tudo bem nada. Falando mal do irmão pelas costas, maldizendo. Isso não é atitude de crente. Está cheio de conflito, Paulo chama os crentes da igreja de Corinto, que ele escreveu, isso, de carnais, por agirem assim. Paulo fala, vocês são carnais. Ao invés de viver segundo a nova natureza que receberam em Cristo, estavam ainda vivendo segundo a velha natureza. Portanto, ainda que para alguns a mansidão pareça um desafio maior do que para outros, por causa da personalidade, todos temos de buscar intensamente essa virtude produzida pelo Espírito Santo. Se nós vamos viver em conflito, nós não vamos estar crescendo em Cristo. Nós vamos nos enganar. Vamos estar em cultos como hábito. Entra semana, sai semana, estamos achando que está tudo bem com Deus. Aí nós precisamos ler Isaías capítulo 1. Deus fala assim, estou cheio, estou cansado disso tudo aí que vocês estão fazendo. Para mim isso não vale nada. Não tem nenhum valor. Sabe, irmãos? Tem entrado no nosso coração um sentimento de orgulho, de dizer, não, eu sou filho de Deus. Somos. Sim. Mas precisamos lembrar que somos filhos não pelo que nós fizemos, e sim pelo que Jesus fez. Se não fosse a obra de Jesus, nós estaríamos condenados para a eternidade. Então nós não podemos nos vangloriar disso não. Nós temos é que olhar para isso e dizer, Senhor, muito obrigado. E amá-lo cada vez mais. E quem ama obedece. Viver aquilo que ele manda fazermos. Mas não. Vivemos em intriga, em conflitos. E aí a Bíblia vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Nós tratamos disso na lição passada. Várias vezes falamos sobre isso. Então nós precisamos entender que podemos nos mascarar para as pessoas,
Mas para Deus não, todas as coisas estão patentes. Ele conhece o nosso coração. E se nós não nos arrependermos das nossas práticas que são pecaminosas, nós podemos estar abrindo mão daquilo que custou um alto preço, a nossa salvação. Precisamos pensar muito bem sobre isso. Mansidão vai trazer conciliação. Se não tem conciliação, falta mansidão. Se falta mansidão, falta crescimento espiritual, falta maturidade cristã, estamos em perigo. Síntese do tópico 2. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Aqui eu tenho que até acrescentar. Infelizmente, não existem apenas os que promovem os conflitos. Existem também os que adoram que os conflitos aconteçam na igreja. Ficam na expectativa, porque através disso eles têm o que contar. É claro, sempre aumentam um pouco o que ouviram dizer. Ambas as atitudes são pecados. Que o Senhor produza mansidão no meio do seu povo. Tópico 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Subtópico de número 1. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro 3,20, 2 Pedro 3,9, Colossenses 3,12 e 13 vão tratar disso. Mas vamos ler 1 Pedro 3,20, na versão King James atualizada. Os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio das águas. Isso quer dizer que Deus nos dá o exemplo de paciência nesse texto. Pois, enquanto a arca não terminou, ele não trouxe juízo sobre a terra. A longanimidade é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 1 a 6, pode ser lido depois. Neste texto, Paulo mostra que um irmão recorre ao tribunal contra outro irmão. Existem casos que envolvem lei trabalhistas, etc. E cada caso precisa ser avaliado usando os princípios da Bíblia. Mas uma coisa é certa, nenhum cristão que seja humilde, manso e que tenha longanimidade irá se propor a processar algum irmão porque ele fez calúnias, difamações, afrontas e etc. Imagine a igreja entrando por esse caminho. O pastor falou alguma coisa com o membro, processo pastor. O membro falou alguma coisa com outro, processa. Alguém do ministério falou alguma coisa, processa. Aí o pastor também vai, alguém falou dele, processa. O ministério, processa. Que exemplo nós vamos estar dando? Quem foi que Jesus processou? Quem Paulo processou? Quem Pedro processou? Quem Jeremias processou? Quem Elias processou? O cristão não pode agir dessa forma. Não podemos entrar por esse caminho. Vou processar por danos morais. Vai vir aflição, vai vir afronta, acaba vindo difamação. Quantas coisas falaram sobre Jesus e ele pacientemente suportou. Por causa do quê? Por causa da missão que ele tinha recebido do Pai. Nós também vamos ter que passar. Agora, temos que passar, mas não cometendo erro. Ou seja, não podemos ser acusados de uma coisa que é verdade. E sim, vão falar mal de nós. Mas nós vamos estar andando em retidão diante de Deus. Isso é importante.
Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12. Romanos 12 diz isso. Assim, suportar os erros dos outros, lembrando que suportar não significa ser cúmplices ou apoiar o pecado de alguém, e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. Pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmos 86:15 e Naum 1:3. Posso acrescentar aqui, Deus na sua longanimidade tolera os pecados. Tolerar aqui é não trazer punição imediata. É não abandonar no caso do ser humano. Tolerar é não abandonar, tá? Não traz punição imediata, recusas e rebeldia dos homens. Quer dizer, o homem quando recusa ou quando é rebelde, Deus é longânimo. Tem um tempo. Deus na sua macrotomia, que é a palavra no grego que é usada para longanimidade, a palavra é macrotomia. Recusa-se a abandonar o mundo que ele criou e que tão frequentemente vira as costas ao seu Criador. Quantas pessoas, diante de tudo que vai acontecendo, culpam a Deus, dizem que não pode existir um Deus e que se existe esse Deus é perverso, é mau, mas não se responsabilizam pelos seus próprios pecados. E não entendem, porque não têm uma mente iluminada pelo Espírito Santo, que o pecado trouxe consequência e desordem à criação que Deus fez perfeita. O homem na sua vida terrena deve reproduzir a paciência incansável de Deus para com as pessoas, demonstrando o amor cristão e a paciência que não perde a coragem nas diversas ocasiões. Isso é tolerar, não perde a coragem nas diversas ocasiões. Vamos continuar acreditando que aquela pessoa, Deus pode mudar a vida dela. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor. Porque se não tiver amor, nós não temos compaixão. Então larga para lá, isso é caso perdido. A pessoa tem o lado dele para fazer, a parte dele. Mas nós podemos ter compaixão, estarmos com as mãos estendidas caso a pessoa queira ajuda. Tem gente que realmente não quer ajuda, mesmo no meio cristão. Mas não podemos negar ajuda. Então, é preciso entender que a paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar, princípio que norteia, né? O princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Tudo parte a partir do amor. Tudo parte do amor. Tudo acontece a partir do amor. 1 Coríntios 13, versículo 1 e 7. De 1 a 7. Leia depois. Subtópico de número 2. Suportando uns aos outros. Aqui nós vamos entender que a palavra suportar, ela não está relacionada ao suportar nosso nos dias atuais do português. E aí alguém diz, eu não te suporto, eu não te aguento. Ela tem um sentido bem diferente disso. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Atos 14, 22 diz, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, não é esse evangelho que estão pregando, mas aqui diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O texto aqui não diz que as muitas tribulações nos garante entrar no reino de Deus. Então eu não vou viver procurando tribulações, porque as tribulações não são o meio para entrar no reino de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Mas sim que aqueles que estão seguindo na vida cristã de forma correta, em retidão, precisam estar prontos para passar por tribulações por amor a Cristo, até chegar ao final da jornada e receber a coroa da vida. Se o cristão vai andar em retidão, de acordo com a palavra do Senhor, através da graça de Deus, da ação do Espírito Santo, ele vai ter que se preparar para as tribulações, para as afrontas, para o desprezo. Não tem jeito. Vai vir isso contra ele, porque ele vai estar vivendo ali e aquilo vai desagradar muita gente. Mas ele não pode revidar, ele vai precisar ter humildade, ele vai precisar ter paciência, longanimidade, ele vai precisar ter mansidão. Tem outros frutos
tem outras partes do fruto do Espírito, porque é um fruto, como se fosse uma tangerina. O exemplo aqui, vou usar a tangerina, com vários gomos, várias virtudes. E o principal é o amor, é a base de tudo. Então ele não pode se comportar assim, dessa forma, dessa maneira. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Vai haver conflito na igreja? Também vai. Porque a igreja é formada de seres humanos, e seres humanos imperfeitos, no qual eu também sou imperfeito. Então vai ter conflito. E vamos reagir como? Carnal? De forma carnal? Como reagíamos lá no mundo? Não, eu não levava desaforo para casa. Acho que eu vou levar desaforo para casa só porque eu sou crente? Alguém diz? E o mais triste de ouvir isso é que às vezes isso sai da boca de obreiro da igreja. É triste ouvir, mas é verdade. Pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos dizem isso. E aí, que exemplo nós do ministério damos para as pessoas que estão vindo para Cristo agora? Nenhum. Não pode sair da boca do membro, mas também não pode sair da boca do ministério. Porque a medida de Deus é para todos, não é só para um. Ou eu acho que só porque eu sou um pastor auxiliar eu posso fazer o que eu quiser. Só porque pela misericórdia Deus me chamou para dar aula, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que andar segundo aquilo que Deus diz na sua palavra. Senão, eu não estou enquadrado. E aí eu estarei enquadrado no quê? Na repreensão, em ser exortado, em ser corrigido. Isso é importante. Então, são nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. E o que é isso? Dar suporte, sendo pacientes. Efésios 4:2. Unindo a longanimidade com a mansidão, podemos repreender sem rancor. Junto a mansidão com a paciência. Podemos debater sem intolerância. Podemos enfrentar a verdade sem ressentimento. Podemos irar-nos sem pecar. Então nós vamos ali com coragem, acreditando que Deus pode transformar a vida daquela pessoa. E enquanto isso, vai havendo o quê? Conciliação. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio. E existem muitos excessos. Como as provocações alheias e atitudes carnais. Está cheio disso. Tem gente que usa até as oportunidades para lançar as suas palavras. Nós sabemos que isso é uma forma carnal de agir, que isso provém de alguém que ainda é imaturo, mas, querendo ou não, isso traz dor para quem é atingido. Até porque, às vezes, aquilo tem um endereço, mas está acertando num monte de gente. Não podemos agir dessa forma. Seria muito mais proveitoso chamar a pessoa e conversar com ela que está triste com ela, do que ficar com ressentimento. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do quê? Do amor. Suportar uns aos outros em amor expressa a atitude para com as pessoas de nunca perder a paciência. Isso é suportar com amor. Nunca perder a paciência, por pouco razoáveis que elas sejam. E de nunca perder a esperança com relação a elas, por menos agradáveis e dóceis que elas sejam. Uma mãe não vai perder a esperança de Deus fazer uma obra na vida do filho, porque ela o quê? Ela o ama. Então nós, como cristãos, se amamos um ao outro, não vamos perder a esperança de Deus transformar a vida. E vamos contribuir dando uma palavra e ao mesmo tempo sendo um exemplo. Agora, se as pessoas aceitam Jesus, vem para o nosso meio e encontra muitos de nós que já está bastante tempo na presença de Deus e se gaba. Tenho 30 anos de evangelho, tenho 20 anos de evangelho, tenho não sei quantos anos de evangelho. Tá bom, glória a Deus. Apesar que evangelho não é NSS. Mas aí vê aquelas pessoas fazendo as coisas erradas, o que elas vão fazer? Elas vão seguir o mesmo caminho. Alguns deles. E isso é um mau exemplo. E esse mau exemplo vai trazer consequência para a pessoa que seguiu, mas para nós que estamos dando também. Então, suportar uns aos outros em amor é nunca perder a esperança com relação a elas, por menos agradáveis e dóceis que elas sejam. Muitas vezes,
Pedimos que Deus seja paciente para conosco com nossas falhas. Não obstante, nós mesmos não exercemos o mesmo tipo de paciência. Não deve ser assim. Lembra da parábola que Jesus contou? Para mostrar sobre aquele que devia muito mais e tinha um conservo que devia a ele muito menos, e ele não foi tolerante, paciente com o seu conservo ou seu servo. Mas na hora que o senhor dele cobrou dele, ele pediu que ele fosse paciente, que tivesse misericórdia dele. Muitas vezes eu quero que Deus tenha misericórdia de mim e de quem eu gosto, de quem eu amo, mas não me importo com os outros. Isso não é ser cristão. Eu preciso entender que esse não é o propósito de Deus. Então que possamos entender que o Senhor quer que nós venhamos suportar uns aos outros em amor. Isso é auxiliar, ajudar, não perder a paciência e não perder a esperança em relação àquela vida que é preciosa para Deus. Subtópico de número 3, o perdão como premissa do amor. Se eu amo, eu preciso perdoar. O amor é um atributo divino, 1 João 4,8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5,22. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Quando eu amo, eu trato o meu próximo como eu gostaria de ser tratado. Mateus 7,12 diz: portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Como é que eu digo que amo, mas para a pessoa é uma coisa e para a minha vida é outra? Então eu não amo, tá? Quando fazemos com os outros o que não queremos que façam conosco, isso aponta para o nosso mais profundo egoísmo. Essa é a nossa realidade. Quando fazemos com os outros o que não queremos que façam conosco, isso aponta para o nosso mais profundo egoísmo, pensando apenas em mim. É o eu dominando. Todas essas virtudes e as outras são produzidas à medida que o nosso eu perde o domínio e o Espírito Santo passa a nos controlar. Pessoas que não apresentam as virtudes ou fruto do Espírito Santo são ainda carnais, guiadas pela carne. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros. Eu amo e sou amado. Com um coração que? Puro. 1 Pedro 1 Pedro 1,22 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, porque tem gente que finge que ama, mas não ama. As atitudes demonstram que é um amor fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Sabe o que é ardentemente? É intensamente. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam as disputas na igreja. Mas, quando não se entende isso, o perdão, o amor como base, e quem ama precisa perdoar, aí as disputas estão todo tempo lá. E quanta disputa tem hoje no nosso meio? As pessoas fazem questão de tudo. Se tem alguém que canta na igreja, a igreja recebe um novo membro que canta, já é um rival para aquela pessoa que lá está. Porque ela já pensa assim, vou perder minha posição. Se tem alguém que prega, alguns que pregam, chega alguém que prega também, já é rival. Por quê? Porque acha que vai perder a posição. Vai ser menos uma oportunidade de pregar num dia porque já tem mais um. Que isso, irmãos? O que nós estamos pensando? De que forma nós estamos procedendo? Isso não é atitude de cristão, é mais alguém para lutar junto, para trabalhar junto, para levar junto o evangelho, a obra de Deus. Necessitamos ficar felizes, não tristes, olhando as pessoas como alguém rival, concorrente.
Tem cristão que acha que o outro é concorrente porque tem o ministério parecido com o que Deus deu para ele também. Não podemos pensar dessa forma. Não podemos agir dessa forma. Essa não é a forma que Cristo nos ensinou. A propósito, como está nosso coração com as pessoas? Falando de perdão, de disputa. Estamos fingindo que está tudo bem quando na verdade não aguentamos conviver com elas? Sorrisinho de canto de boca? O perdão não é algo opcional, é algo demonstrado por pessoas que estão crescendo espiritualmente. A falta de perdão, entre outras coisas, impedirá nosso crescimento espiritual, podendo nos levar a pensar que estamos servindo a Deus, quando na realidade estamos servindo a nós mesmos. E nesse caso não aceitamos Cristo como Senhor de nossa vida. Por quê? A questão aqui é o seguinte, ó. E nesse caso não aceitamos Cristo como Senhor de nossa vida. E quando Ele não é Senhor, Ele também não poderá ser Salvador. Precisamos pensar muito bem sobre isso. Eu quero Cristo salvando minha vida para não ser condenado ao inferno? Então eu preciso querer Ele como Senhor. E se Ele é Senhor, eu preciso obedecer à palavra dEle. Porque a vontade dEle está descrita na sua palavra. Agora, se eu não quero obedecer à palavra de Deus, Cristo não é meu Senhor. Eu estou sendo governado pelas minhas próprias paixões, pelas minhas concupiscências, pelos meus desejos. Mas isso pode mudar. Basta que eu me volte para Deus e peça a Ele que mude a minha vida, transforme a minha vida, e Ele pode fazer isso, porque Ele tem poder. Síntese do tópico 3. A longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Isso aí é só através da longanimidade. Isso quer dizer que ele suporta as injúrias e as ações malignas sem ser provocado à ira ou à vingança. Chegamos à conclusão da nossa lição, para a glória de Deus. Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade. A mansidão, que gere os conflitos. E a longanimidade, que suporta os erros alheios. Então nós temos aqui a humildade, que fortalece a unidade, mansidão, nos dá a condição de gerir os conflitos, e a longanimidade, que faz a gente suportar os erros alheios, achando que não é possível ter aquela mentalidade, não pode errar. Não. Errou, mas pode haver conserto. Isso tudo é possível através dessas virtudes. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem. E o nome de Jesus Cristo é glorificado. Isso quer dizer que quando nós não deixamos com que essas virtudes venham a ser geradas em nossa vida, o nome do Senhor não é glorificado. E até mesmo é escandalizado, é falado, blasfemam contra o nome do Senhor. Porque dizem assim, para ser crente, prefiro nem ser crente assim. Mateus 5,16, 1 Coríntios 1,10. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. 1 Coríntios 1,10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. Quero finalizar acrescentando o seguinte: um cristão que nasceu de novo não pode viver uma conduta pecaminosa, sem unidade. Ele não pode viver sem crescimento espiritual. Entra ano e sai ano, e ele continua da mesma forma, da mesma maneira, com os mesmos hábitos, com a mesma conduta. Como ele pode ser um cristão, ou seja, um seguidor de Cristo dessa forma? Como é que eu posso ser um seguidor de Cristo dessa maneira? Agindo da mesma forma quando eu ainda não era cristão. Ele não é humilde, é soberbo e orgulhoso, se acha melhor do que os outros, e assim promove a destruição da unidade. Ele não é manso,
é iracundo, vive envolvido em conflitos, é fofoqueiro, caluniador, mentiroso, questiona tudo e promove divisão, entre outras coisas. Ele não tem longanimidade, é impaciente, falta-lhe paciência com as pessoas que cometem erros. Ele quer que suportem os seus erros, mas condena os erros de todos. Ele não perdoa, mas quer ser perdoado por Deus. O sinal de uma vida sendo transformada é visto por meio do crescimento espiritual. Ele ama a Deus, tem sede de Deus e busca obedecer a Deus por meio das Escrituras. Isso implica em amar o seu próximo, viver em unidade através do fruto do Espírito, como humildade, mansidão e longanimidade, que estão sendo estudados ou que foram estudados nesta lição. Se isso não está acontecendo, é hora de rever nossa vida e nos arrepender e pedir a Deus uma vida transformada. Eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me deu de poder ministrar esta aula. Eu preciso que o Senhor aplique as verdades aqui ensinadas aos nossos corações e que ela possa se tornar prática através da ação do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém. E você, já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se ainda não, Jesus quer ter comunhão contigo. Deus quer te receber como filho, mas para isso você precisa tomar uma decisão. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer trazer você da morte para a vida, ou seja, morto em ofensas e pecados e vivo para Ele, para poder realizar boas obras. Se você quer tomar essa decisão hoje, faça essa pequena oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti como único e suficiente Salvador. Eu te peço que perdoe os meus pecados, transforme a minha vida e me dê força para prosseguir até o fim. Amém. Agora você pode dizer: mas o que eu faço? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, peça para falar com o pastor, diga para ele que você tomou a decisão de aceitar Jesus por meio de uma aula da Escola Bíblica Dominical online. E ele lhe dirá o que você deve fazer. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê força nessa nova caminhada, porque agora você é uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curti-lo e também compartilhar para que outras pessoas sejam edificadas. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, é hora de se inscrever agora e também ativar o sininho das notificações.